Olá pessoal, aqui é a Lizzy do Creates e hoje então iremos falar sobre triggers. Neste vídeo eu vou explicar o que são, para que servem e a sintaxe tanto no MySQL quanto no PostgreSQL. Triggers então, como o nome já diz, são gatilhos que são disparados a partir de ações executadas nas nossas tabelas. Ou seja, podemos executar alguma ação sempre que for inserido, alterado ou deletado algum registro. Então, para que servem as triggers? As triggers elas podem ser utilizadas para diversas coisas, como dar um alerta, fazer auditoria no banco, replicar dados de uma tabela em outra, criar alguns controles extras que às vezes você não consegue fazer através das chaves. Então, vamos entender melhor como que isso funciona, a sintaxe delas? Vamos começar então com o MySQL. Aqui no MySQL, a sintaxe então seria create trigger. Aqui colocaríamos então o nome da trigger. E a gente vai dizer se essa trigger ela vai ser executada antes ou depois. Mas antes ou depois do quê? De um insert, de um delete ou de um update. Ou em que tabela que ela se aplica. For each row, isso aqui faz parte da sintaxe, nós sempre colocamos. Begin e end. Dentro deste begin e deste end, nós podemos colocar quantos comandos SQL a gente quiser. Comandos normais, insert, delete, pode fazer update, pode chamar um procedimento, uma função, enfim, comandos normais. Então, como que a gente leria isso? Como que ficaria? Então, supondo uma trigger para ser executada antes de um delete. Então, a gente colocaria create trigger, trigger produtos, por exemplo, before, antes, né? Delete. Então, ficaria create trigger, o nome da trigger, vamos escrever aqui só para ver um exemplo. Trigger produtos. Eu quero executar essa trigger antes, então eu vou deixar o before, antes do quê? Antes de fazer um delete na tabela. Antes de fazer um delete na tabela, em que tabela? Vamos supor na tabela de produtos. For each row, e aqui então eu posso colocar meus comandos. Eu posso fazer um select em alguma coisa para pegar algum registro. Eu posso vir aqui fazer um update. Um delete. Enfim, aqui não tem critério. A gente pode colocar qualquer coisa. Pode chamar um procedimento. Executar alguma coisa. No MySQL, a gente tem que trocar o delimitador, porque senão o que vai acontecer? A gente vai estar criando a nossa trigger e quando a gente chegar aqui e der esse primeiro ponto e vírgula, ele vai achar que terminou o comando. Então a gente tem que fazer o quê? Antes de vir aqui, antes de começar a criar, a gente tem que dar um delimiter e a gente pode trocar para outra coisa, tipo um $. Aí a gente vem aqui, cria a nossa trigger e no final nós trocamos de novo o delimiter para o ponto e vírgula. Então, sempre create trigger, o nome dela. Se a gente quer que ela execute antes ou depois do quê? De um delete, de um insert ou de um update, a tabela que a gente quer executar e os comandos que serão executados quando for chamado, então, este gatilho. Antes de explicar do Postgres, imagina a trigger como se ela fosse uma entidade, um ser ali no nosso banco. Aqui a gente teria, então, nossa tabela de produtos. E essa trigger que estaria aqui, tipo, teria uma trigger aqui. Essa trigger, ela estaria aqui só, tipo, espiando. Ela estaria aqui esperando. E uma trigger, ela tem que estar sempre atrelada a uma tabela, certo? Então, a gente criaria essa trigger aqui. Ela estaria sempre olhando a nossa tabela de produtos. Está sempre olhando. Sempre que alguma ação for executada, no caso um delete, ela vai estar aqui olhando. Opa, aconteceu um delete no produtos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou executar ela. Ela vai vir aqui e vai chamar essa série de procedimentos. Certo? A trigger, ela é sempre atrelada a uma tabela, certo? Nós não podemos ter uma trigger num banco de dados, ela tem que estar junto a uma tabela, ela está sempre olhando para uma tabela.
Então, no MySQL, a sintaxe seria essa. Agora, no PostgreSQL é um pouco diferente, certo? No PostgreSQL, deixa eu apagar isso aqui. No PostgreSQL, a gente também teria, então, create trigger, o nome da trigger. Nós colocaríamos antes ou depois e escolheríamos a ação, antes, set, delete, update. Há uma coisa, aqui a gente pode, em vez de escolher só uma, a gente pode colocar um OR, por exemplo. Eu quero que ela seja executada sempre antes ou depois de um set, ou de um delete, ou de um update. Aqui eu também coloco a tabela, coloco o for each row. Aqui, isso aqui é opcional, eu posso colocar de outra maneira, mas eu sempre uso assim, for each row. Daí tem o execute. E aqui no MySQL a gente tinha aqui, ó, begin e end. No PostgreSQL nós não temos o begin e o end. Nós já temos execute e a gente tem que escolher se a gente quer chamar um procedimento ou uma função e colocar então o nome da função que a gente quer chamar, certo? Então, antes de criar minha trigger, eu tenho que ter ido lá e criado esse procedimento, criado a função, e aí depois eu venho aqui que eu digo que eu quero. Então, create to trigger tg produtos, eu quero executar antes de um delete ou de um update, por exemplo, na minha tabela de produtos. E eu quero executar, então, eu vou chamar um procedimento que eu já criei anteriormente, chamado gravalog, por exemplo, certo? Então, sempre que acontecer um delete ou update antes disso ser executado, antes dele efetivar o delete ou update na tabela de produtos, ele vai chamar o procedimento gravalog, ok? A sintaxe, ela sempre vai mudar um pouco de um banco para outro. Eu acho que é importante, sim, a gente saber a sintaxe, mas a gente não precisa se apegar a ela. Tipo, eu não fico decorando toda vez. Claro, as coisas que tu usa, normalmente tu decora, é igual programar. Mas tu não precisa decorar todas as sintaxes de todas as funções, todas as coisinhas. Tu tem que entender o funcionamento e como ela age, entender como funciona. E a partir disso, tu vai conseguir aplicar, no caso da trigger, em qualquer banco que tu for utilizar. Tu vai ver, tu entendo como funciona, eu vou pegar, vou olhar a sintaxe do meu banco, qual é a sintaxe da trigger no Oracle, qual é a sintaxe da trigger no SQL Server, no MySQL, no Postgres. E aí, então, eu vou criar. Mas antes, então, eu tenho que entender para que serve. Então, eu espero que tenha ficado claro o conceito. E no próximo vídeo, então, vamos fazer na prática. Vamos criar uma trigger, executar e ver o que acontece. Certo, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado.